Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Primeira Câmara determina que mais de R$ 305 mil sejam devolvidos aos cofres públicos. 72 processos são analisados pela segunda Câmara do TCE-MS. Pleno julga 32 processos e responde consultas do Instituto de Previdência Social de Rochedo e Ministério Público Estadual. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Na sessão da primeira Câmara, realizada no dia 14 de abril, os conselheiros julgaram 77 processos, dos quais 3 apresentam irregularidades. Na pauta de julgamento, foi determinado a devolução de mais de R$ 305 mil. Na sessão da primeira Câmara, formada pelos conselheiros Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, o conselheiro substituto Leandro Lobo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio, foi analisado o total de 77 processos. Das prestações de contas que apresentaram irregularidades, encontra-se o contrato administrativo firmado pela Fundação de Cultura de Corumbá, para contratação de apresentação artística no evento de aniversário da cidade em 2013. Processo 16.688/2013. Trata-se de contratação pública celebrada pelo município de Corumbá através de procedimento de inexigibilidade de licitação para a realização do show artístico denominado Marcha para Jesus, com a apresentação do cantor gospel Fernandinho. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação, da formalização do termo contratual e da execução financeira do contrato administrativo número 35/2013, celebrado entre o município de Corumbá e a microempresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Limitada, por violação à disposição do artigo 25, inciso 3, da Lei número 8.666/93, e ofensa ao artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Pela impugnação de R$ 85 mil, referentes ao valor pago à empresa contratada, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas, Márcia Raquel Rolon, diretora-presidente da Fundação de Cultura de Corumbá, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, devidamente atualizado a partir de 11 de setembro de 2013, data da realização do pagamento, documentos de folha 127, acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, pela aplicação de multa ordenadora de despesas acima nominada em valor correspondente a 205 UFERMs. Outros 2 processos analisados na primeira Câmara estão irregulares e são referentes a contratos administrativos firmados pela Prefeitura de Aquidauana na gestão do ex-prefeito Fauzi Suleiman, que foi impugnado em mais de R$ 220 mil e multas de 1.066 UFERMs. Processo número 18.246/2012. Trata-se da execução financeira do contrato administrativo número 3/2012, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa distribuidora brasileira de asfalto S.A., Disbral, visando a aquisição de emulsão asfáltica RL-1C, para a execução do serviço de tapa-buracos em vias públicas do município e do distrito de Camisão, no valor total de R$ 125.400. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira da contratação por descumprimento das disposições legais apontadas no voto, pela impugnação de R$ 125.400, referentes à ausência de comprovação dos recursos públicos dispendidos, entre parênteses, empenhados, para a contratação, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas à época, Sr. Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Aquidauana,
devidamente atualizado a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano 2012, já que, pelo que consta nos autos, não se pode determinar com exatidão a data de pagamento e acrescidos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, no valor equivalente a 606 UFERMs, o que corresponde a 10% do prejuízo causado aos cofres do município. Acresço ainda a este voto que seja remetido os autos ao Ministério Público de Contas para que represente junto ao Ministério Público Estadual, tendo em vista possível ocorrência de improbidade administrativa. Processo 2572/2013. Trata-se da execução financeira da contratação pública celebrada entre o município de Aquidauana e a empresa de pequeno porte Gomes e Azevedo Limitada, visando a aquisição de materiais de construção para obras de drenagem no município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira da contratação por descumprimento do dever constitucional de prestar contas, pela impugnação de R$ 95.145, referentes à ausência de comprovação dos recursos públicos despendidos, entre parênteses, empenhados, para a contratação, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas, Sr. Fauzi Muhammad Abdul Hamid Suleiman, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Aquidauana, devidamente atualizado a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano 2012, já que, pelo que consta nos autos, não se pode determinar com exatidão a data de pagamento. É acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, no valor equivalente a 460 UFERMs, o que corresponde a 10% do prejuízo causado aos cofres do município. Também neste processo, determino que seja encaminhado ao Ministério Público de Contas, no sentido de que o mesmo represente ao Ministério Público Estadual por eventual ocorrência de improbidade administrativa. Dos 72 processos analisados pela segunda Câmara do TCMS, os conselheiros declararam 7 irregulares. A sessão foi realizada no dia 14 de abril, na presença dos conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, juntos do representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio. No julgamento dos processos, os conselheiros constataram irregularidades em 7 prestações de contas. Entre elas está o contrato firmado pela Prefeitura de Ribas do Rio Pardo com a microempresa OST Licitações Limitada para a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoramento ao núcleo de licitações, que abrangeria as fases interna e externa para processos de capacitação de servidores envolvidos em compras para o município. Processo 3.801 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, contrato administrativo 329 de 2010, cujo objeto são serviços técnicos de consulta e assessoramento ao núcleo de licitações. Eu, acompanhando o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas, voto para declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato, aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs, sendo 50 UFERMs por infração à norma legal e 30 UFERMs pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a esse tribunal. O contrato firmado pela Prefeitura de Bandeirantes para fornecimento de gêneros alimentícios teve as etapas de formalização e execução financeira julgadas irregulares. Foi determinado a devolução de mais de R$ 3.000 e aplicação de multas. 94.173/2011, que abriga o contrato número 5/2010, firmado também pelo município de Bandeirantes, tendo como ordenadores de despesas os senhores Flávio Adriano Gomes e Márcio Faustino Queiroz. Desta feita, com a microempresa Supermercado Alvorada Limitada,
Supermercado Alvorada do Sul Limitada. Neste processo, ainda o senhor Flávio Adriano Gomes foi penalizado com a multa de 100 UFERMs e responsabilizado pelo ressarcimento aos cofres do município da importância de R$ 3.092,12, referente às despesas não comprovadas, enquanto o senhor Márcio Faustino de Queiroz foi aplicada a multa de 50 UFERMs pela não remessa de documentos a esta Corte. Os conselheiros analisaram ainda o contrato administrativo para prestação de serviços através de agência de viagens e turismo, visando o fornecimento de passagens aéreas intermunicipais e interestaduais, realizado pela Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande. 67.324/2011, relativa à Ordem Externa de Serviço número 1/2011, expedida pela Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande, sob a responsabilidade dos senhores Roberto Figueiredo e Maria de Fátima Alves Ribeiro, em favor da microempresa Capital Viagens e Turismo Limitada. Na sessão do Pleno do TCMS, realizada no dia 15 de abril, os conselheiros analisaram 32 processos, dos quais 13 apresentaram irregularidades e ainda eles responderam a consultas formuladas pelo Instituto de Previdência Social de Rochedo e do Ministério Público Estadual. Dos 13 processos julgados irregulares no Pleno, 3 estão relacionados a prestações de contas de gestão, sendo um do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação de Paranhos, outro do Fundo Municipal de Saúde de Aral Moreira e também do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Bela Vista. Processo 17.363/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundeb de Paranhos, relativa ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Dirceu Bettoni. Acolho o parecer da auditoria do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares, nos termos do artigo 59, inciso 3, da Lei Complementar 160/2012, pelas irregularidades descritas e fundamentadas no voto, previsto no artigo 42, inciso 2, 4, 5, 8 e 9 da Lei Complementar 160/2012, bem como pela não observância ao disposto no anexo 1, seção 2, item 3b da Instrução Normativa 35/2011, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 300 UFERMs, pela recomendação para que o jurisdicionado adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das falhas aqui constatadas e observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública, nos termos do artigo 172, inciso 4, a linha B, do regimento interno desta Corte de Contas. Processo 4.467/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Bela Vista, relativo ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa. Diante da clara demonstração de que as contas não foram prestadas de forma adequada e quando se oportunizou ao ordenador de despesas que auxiliasse esta Corte com esclarecimentos e documentos, este se quedou silente, foi declarado revel e, por esses motivos, acolho o posicionamento expendido tanto pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, da Auditoria e, igualmente, do Ministério Público de Contas, e observando o que dispõe a Lei Federal 4.320/64, em seus artigos 43, parágrafo 1º, incisos 1 a 3 e 101 a 106, e ainda o que dispõe a Portaria Interministerial número 163/2001, do Ministério da Fazenda, artigos 48, caput e 50, da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, voto pelo julgamento como contas irregulares, nos termos do artigo 59, inciso 3, da Lei Complementar 160/2012, pela aplicação de multa em valor correspondente a 250 UFERMs ao senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, prefeito municipal à época, sendo 200 UFERMs pela ausência dos documentos legalmente exigíveis e 50 UFERMs pelo não atendimento à intimação que lhe foi endereçada.
Os conselheiros analisaram ainda o processo sobre o resultado da inspeção ordinária na Câmara de Vereadores de Laguna Carapã, que apresentou irregularidades na gestão realizadas no período de janeiro a dezembro de 2010. Processo 16.820/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 53/2012, realizada na Câmara Municipal de Laguna Carapã, no período de janeiro a dezembro de 2010, responsabilidade do então presidente, senhor Jairo Luiz Martins Vasques. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades e ilegalidades apuradas, voto pela impugnação no valor de R$ 16.712,28, responsabilizando o senhor Jairo Luiz Martins Vasques ao seu ressarcimento, nos termos do voto, sendo a R$ 9.249 decorrentes de despesas com refeições sem licitação e sem justificativas, irregularidade pontuada no item 4.2 do relatório de inspeção, folha 6, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. B. 4.185 decorrentes de despesas com coroas de flores, objeto estranho à finalidade do órgão, irregularidade pontuada no item 4.1 do relatório de inspeção, folha 5, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. C. R$ 3.278,28, referentes ao recebimento de subsídios a maior pelo presidente antes identificado, irregularidade pontuada no item C do relatório de inspeção, folha 7, deve-se considerar para efeito de incidência de correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento, pela impugnação no valor de R$ 878,28, sob a responsabilidade da senhora Zenaide Espíndola Flores, primeira secretária da Câmara, decorrente de subsídio percebidos a maior, consoante consta do item C do relatório de inspeção, folha 7, deve-se considerar para efeito da incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. Aplicação de multa em valor correspondente a 200 UFERMs, ao ordenador de despesas acima nominado, pela determinação para que o atual gestor da Câmara Municipal de Laguna Carapã, caso ainda não tenha feito, encaminhe a esta Corte de Contas os contratos número 003/2009 e 005/2009, para autuação e análise, sob pena de impugnação integral em cumprimento de decisão. Pela recomendação ao atual gestor para que adote as medidas necessárias, visando evitar a ocorrência de impropriedades, como as observadas no presente relatório de inspeção, nos termos do artigo 172, inciso 4, do regimento interno deste tribunal. O Pleno apresentou resposta à consulta formulada pelo Ministério Público Estadual através do Procurador-Geral de Justiça, Humberto de Matos Brites, questionando sobre a possibilidade de contratação da administração pública para locação sob demanda. O relatório foi apresentado pelo conselheiro Irã Coelho das Neves. A administração pública pode se utilizar da locação sob demanda prevista no artigo 54A da Lei número 8.245, por força do artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 8666, desde que demonstrada a necessidade e a viabilidade econômica dessa operação, e aplicando-se as normas gerais de licitação e contratos, de acordo com as disposições dos artigos 55, 58 e 61 da própria Lei 8666, no que coubere, tendo como norte os princípios constitucionais aplicáveis, dentre eles, o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Segundo quesito, em caso positivo, é possível que a contratação de locação sob demanda, cuja construção do imóvel a ser locado se dará de acordo com as especificações determinadas pela administração pública, se dê com dispensa de licitação, nos modos preconizados no artigo 24, inciso 10 da Lei 8666? Resposta: é possível utilizar a dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 10 da 8666, nos casos de locação sob demanda contratada pela administração pública em caráter excepcional,
porque a licitação é a regra, e desde que o terreno onde vai ser edificado o imóvel pertença ao particular, locador, porquanto ficaria configurada a dispensabilidade da licitação, não sendo possível a utilização de imóvel de terceiros. E quando for imóvel pertencente à administração pública, essa deve-se utilizar das modalidades de licitação previstas em lei, preferencialmente a concorrência, bem como as condições mencionadas na resposta do quesito 3 deste voto. Terceiro quesito. Em caso positivo, quais os aspectos fáticos e legais deverão ser observados e quais as exigências técnicas necessárias a viabilizar a contratação? Resposta. Quanto aos aspectos fáticos, entendo que o posicionamento do TCU ao acordo número 1301/2013, plenário, deve ser seguido pela administração pública em geral, quais sejam: a. Demonstrar que precisa de imóvel para bem desempenhar suas atividades e, caso já ocupe um imóvel, deve comprovar que ele não é adequado e também não é viável reformá-lo. B. As necessidades de instalação e localização condicionam a escolha de determinado imóvel. C. Não há imóvel público disponível que atenda às necessidades do futuro locatário. D. A relação custo-benefício da locação sob medida é melhor que a locação tradicional associada à reforma do imóvel e o preço da locação se mostra compatível com o valor de mercado consoante estabelecido por meio de avaliação prévia. E, no caso de dispensa de licitação, o terreno onde vai ser edificado o imóvel deve pertencer ao particular. Faço questão de repetir aqui, senhor presidente, para que não fique nenhuma dúvida quanto a esse procedimento. Porquanto ficaria configurada a dispensabilidade da licitação, não sendo possível a autorização de imóvel de terceiro. E, quando for imóvel pertencente à administração pública, deve se utilizar das modalidades de licitação previstas em lei, preferencialmente a concorrência, bem como demonstrar a necessidade e a viabilidade econômica da operação. E pela publicação em forma de parecer C, no Diário Oficial do Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 140 da Resolução Normativa número 76 de 2013. São os votos, senhor presidente. Outra consulta que foi apresentada à resposta do Pleno foi formulada pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência Social de Rochedo, Gilson Sandim de Rezende. Os conselheiros do TCMS, através da conselheira revisora Marisa Serrano, aprovaram a resposta do questionamento sobre se o ente federativo teria a responsabilidade do custeio da taxa de administração do Instituto de Previdência Própria. Por força do caráter contributivo dos regimes próprios de previdência, a responsabilidade pelo custeio caberá tanto ao ente federativo como aos servidores ativos, inativos e pensionistas. Solicitei vista dos autos para melhor apreciá-lo e apresento o voto revisor, divergindo em parte do relator, para apresentar a seguinte resposta. Não. O Instituto de Previdência Própria, criado pelo ente federativo, tem autonomia administrativa, patrimonial e financeira para gerir toda a arrecadação previdenciária. E, atendendo aos princípios do caráter contributivo, solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial, é que a própria unidade gestora deve custear todas as despesas destinadas à taxa de administração, cujo limite máximo é de 2% do total dos recursos previdenciários, com base nas legislações, na Lei Federal 9.717 de 98, emendas constitucionais número 20 de 98 e 41 de 2003 e portaria do Ministério da Previdência Social e artigo 40 do parágrafo 20 da Constituição Federal de 88. Para mais notícias do Tribunal de Contas, acesse o site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.